Voz da Razão, Alane Waires, hoje. Olá, boa noite. Então, na aula de hoje, no Calepino 295, tivemos o tema Conscienciosidade Financeira com a professora Simone Zanella. Quanto à definição, a conscienciosidade financeira é a capacidade de controlar, planejar e regular os próprios impulsos, fortalecendo o planejamento financeiro, o aumento de renda e a sustentação proexológica. Algumas palavras são chave aqui na nossa aula de hoje: autocontrole, proexis, planejamento lúcido e o fato de ser cuidadoso. Os verbetes citados na aula de conscienciosidade financeira são o próprio tema conscienciosidade financeira, recurso financeiro proexogênico, gargalo financeiro e energia do dinheiro. Também foi mencionado um tema, uma aula do epicentrismo em debate, feita pelo professor Ivo Valente, que o tema foi projetabilidade, sinergismo, projetabilidade e livro dos credores. O livro citado foi o Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida, da autora Simone Zanella, nossa professora da aula de hoje. Algumas relações interessantes. Quanto maior a conscienciosidade, maior a renda. A relação dinheiro-proexis. Quanto maior a conscienciosidade, maior a chance de complexes. A relação conscienciosidade e liberdade. E a conscienciosidade financeira depende da cognição. Duas questões muito relevantes citadas no início da aula foram: quanto dinheiro eu preciso ter para cumprir minha proexis? E quanto custa realizar o seu propósito de vida? Já indo para as perguntas, temos algumas temáticas que foram debatidas. A primeira, desassédio. Quando se desassedia a questão financeira, é possível assistir a mais consciências. Uma singularidade. Há percentuais de conscienciosidade financeira. Um crescendo. A conscienciosidade financeira antecede o planejamento. Daí o crescendo conscienciosidade, planejamento e investimento. Uma pergunta envolvendo crise. A crise financeira para o intermissivista tem a ver com um desvio de proexis. Outra pergunta envolvendo refinamento. Para acertar o passo das finanças, é preciso acertar o passo da proexis. E no momento, qual o seu maior gargalo? Qual fator te mantém nessa condição? Essa é uma importante reflexão em relação ao refinamento. E outra questão é, quando se está diante de um gargalo, se está diante de um aspecto que precisa ser assistido por você. Respeito. É preciso ter equilíbrio com o dinheiro, nem negligenciar, nem supervalorizar. Nem apego, nem menosprezo. Afetividade. Quanto mais dificuldades afetivas, maiores influências sobre o uso impulsivo do dinheiro. O emocionalismo inviabiliza o planejamento. E o planejamento, ele é possível a partir do autodiscernimento. Foram citados também 3 estágios em relação à conscienciosidade. O estágio 1 é uma condição de gargalo, ou gargalo 1, que é estar nas dívidas. Então, foi indicado a organização, para que as dívidas não te dominem. O gargalo 2 é um modo de sobrevivência, onde não se sobra e não se falta o recurso financeiro. O gargalo 3 é o de caminhar para a liberdade financeira ou de ser pesquisador independente. Uma pergunta envolvendo a questão da atualidade. Foi mencionado pela nossa professora que qual o seu grau de responsabilidade enquanto intermissivista sobre a questão da fome e do endividamento na humanidade. Quanto às intervisões, foi citado o livro dos credores, do professor, e a técnica, do livro dos credores, bastante falada pelo professor Ivo Valente, e a questão de citar a aula do epicentrismo em debate, que eu mencionei no início do resumo. Desorganização. Cada proexis depende de uma quantidade de recurso financeiro, e foi citado que a desorganização é um dos traços que mais contribui para os desvios proexológicos. Compulsão. Toda compulsão de gastos desenfreados tem uma origem emocional. O que há por trás desse comportamento? Foi mencionado a disfunção fisiológica, fuga emocional,
crenças limitantes e a cultura na qual se está inserido. Indo para a parte final do resumo de hoje, eu organizei o desenvolvimento, como que a gente pode desenvolver a conscienciosidade financeira, porque ela foi citada como um aspecto que pode sim ser desenvolvido. Então, a autorreflexão sobre o uso do dinheiro e o planejamento, fazer perguntas como: eu preciso mesmo disso diante da utilização do recurso? O que de fato estou consumindo? E como estou? Estou apenas sobrevivendo? Entender o que faz parte e o que é a autoproexis, para se conectar à realidade proexológica, avaliar a autopensenidade quanto ao uso do dinheiro e fazer os ajustes, correções e autorreciclagens, a autorregulação quanto aos impulsos e a superação dos bloqueios emocionais, observar a relação pessoal com a vida financeira dos pais. Uma técnica citada foi a técnica do autodesassédio gesconográfico, que visa escrever sobre os gargalos a fim de superá-los. Para finalizar o resumo de hoje, uma frase que é uma frase síntese: dinheiro é recurso proexogênico. Boa noite a todos e obrigada.